Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre o conteúdo da prova da segunda fase do CP100. Nessa fase, você sabe, né? É cobrado assuntos específicos da sua engenharia. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir para que a gente entenda que esse vídeo é relevante para você, assim nos motiva a trazer mais aulas assim. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E depois dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição que a gente tem um material para você já ir se preparando para esse concurso, com provas anteriores, um cronograma de estudos que vão te ajudar muito na sua preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, essa é a aula número 3 do nosso curso, do nosso módulo de medidas elétricas. Irei falar especificamente hoje sobre TC e TP, ok? Transformadores para instrumentos. Recomendação inicial do nosso curso: tenha um copo d'água por perto, use o fone de ouvido, tente assistir a aula pelo notebook ou computador. Lembre-se que é uma gravação, você pode focar em assimilar os conceitos, as revisões e, posteriormente, você complementa a sua anotação. Ok? Também indico que, após assistir a aula, você consulte o arquivo digital da apresentação, pois comentários que eu esqueci ou que eu queira acrescentar e até mesmo correções, eu insiro no arquivo da apresentação e você pode, então, ter acesso a esses acréscimos. Para quem estava na dúvida, TC é o que nós conhecemos como transformador de corrente. Sua finalidade? Ele é responsável por transformar correntes elevadas do primário para correntes menores no secundário. Geralmente, a corrente no secundário é de 5 amperes. E qual o objetivo? Bem, o intuito é promover segurança pessoal, isolar o circuito de potência do circuito dos instrumentos e padronizar os valores de corrente dos relés e até mesmo dos instrumentos. Quando se fala de um TC, é necessário evidenciar a relação de transformação, RTC, onde você tem a razão entre a corrente do primário pela corrente do secundário sendo igual à razão do número de espiras do secundário pelo número de espiras do primário. Estrutura básica de um TC possui um enrolamento para o primário e outro para o secundário. O enrolamento do primário tem poucas espiras e alto valor para a seção transversal, buscando, obviamente, suportar correntes elevadas, enquanto que o do secundário tem muitas espiras e baixo valor para a seção transversal. Por quê? Porque a corrente no secundário é próxima de 5 amperes. Okay? Esse layout possibilita uma redução na queda de tensão no primário e, obviamente, economia no consumo de energia. Características de operação. TC funciona com tensão variável de acordo com os valores das correntes no primário e com a carga ligada ao secundário. Caso haja corrente no primário, o secundário não deve ficar aberto. Por quê? Porque com a corrente no primário e o secundário aberto, o que pode ocorrer? Altas tensões elas podem ser induzidas no circuito secundário. E isso gerará perigo para as pessoas e danos para a isolação do dispositivo, do teu transformador. Recomenda-se que o dispositivo ele seja instalado no pátio da subestação, tá bom? Utilização de um TC. Bem, geralmente utiliza-se como medidores de energia e potência e também para suprir aparelhos com baixa resistência elétrica.
Classificação. Bem, aqui a gente subdivide os transformadores de corrente em TC para medição, TC para proteção e TC para banco de capacitores. O primeiro caso, nós estamos preocupados com proteger os medidores de sobrecorrentes e sobrecargas. Okay? No segundo caso, o TC para proteção, acho que um comentário interessante aqui é que eles possuem alto nível de saturação. E aqui eu não vou falar muito sobre a finalidade, porque é exatamente para a proteção. E o TC para banco de capacitores, aqui a preocupação maior é regular a corrente que passa pelo banco de capacitores. Ensaios comuns em relação a um TC. O ensaio de rotina ele é usado para avaliar os materiais empregados na fabricação do dispositivo, buscando o quê? Qualidade e uniformidade. O ensaio de tipo ele é usado para verificar se o dispositivo está atuando conforme as suas condições nominais, que obviamente determinam o seu tipo. E por fim, o ensaio de estanqueidade ele é utilizado para verificar se há vazamentos no teu TC ou não. Tipo de isolamento. Bem, o TC ele pode ter uma isolação feita com resinas sintéticas. E geralmente o TC de baixa e média tensão possui esse tipo de isolamento. Também existe o isolamento com óleo mineral, utilizado nos transformadores de corrente de média tensão. E no caso de alta tensão, a gente tem isolamento com porcelana a óleo e com gás. No caso aqui do gás, a gente destaca que é utilizado o hexafluoreto de enxofre, SF6. Formas construtivas. Bem, aqui a gente tem um universo de particularidades, mas em relação às formas, eu quero dar ênfase aqui para o formato de barra. Então aqui, enrolamento primário, ele é constituído por uma barra. Eles são utilizados para painéis de comando, em casos de proteção ou até mesmo medição. Estão presentes geralmente em subestações de média barra alta potência. Ok? E o TC aqui barra, ele pode ter até 4 núcleos, acomodar até 4 núcleos. O enrolado, ele possui enrolamento primário, constituído de uma ou mais espiras envolvendo o núcleo do equipamento. Em relação ao de janela, ele não possui um primário fixo. Ele é formado por uma abertura através do núcleo, por onde passa o condutor que forma o circuito primário. Geralmente utiliza-se essa forma construtiva em painéis de comando de baixa tensão, com pequenas e médias correntes. Ok? E também por causa da forma construtiva, a gente utiliza esse cenário aqui, o de janela, quando não se deseja seccionar o condutor para instalar o TC. Ok? Eles possuem seção transversal alta. Eu ainda estou falando aqui do caso de janela. E eles possuem uma baixa reatância. Acho que esses são os principais comentários. D. Bucha. Bem, essa forma construtiva é semelhante ao formato do de barra. A instalação desse TC é feita na bucha dos equipamentos.
E basicamente é isso. No caso aqui de núcleo divididos, o que a gente tem aqui? A gente tem uma característica parecida com o de janela, e geralmente usa-se na fabricação de equipamentos de medição de corrente e potência, tanto a ativa como a reativa. E aqui eu botei um comentário dizendo que existem outras formas construtivas, mas as principais são essas que eu acabei de evidenciar. Aspectos elétricos do TC. Tensão secundária, o que é isso? É o valor limitado, né? Então, a tensão secundária é cujo valor é limitado pela saturação do núcleo. O fator de sobrecorrente / segurança é o fator pelo qual se multiplica a corrente nominal do primário para encontrar a máxima corrente permitida pela classe de exatidão no circuito primário. E a gente vai falar sobre classe de exatidão daqui a pouco. E a corrente de magnetização é uma especificação do datasheet. O datasheet é o manual do equipamento, ok? E através da corrente de magnetização, nós podemos encontrar o valor de tensão induzida no secundário e a corrente magnetizante respectiva. Ok? Vamos falar sobre erros dos transformadores de corrente. Os erros eles são influenciados pelo material ferromagnético do núcleo, pelo valor da corrente no primário, pela carga do secundário e até mesmo pela frequência do sistema. Ok? O erro de relação de transformação, o que ele mensura? Ele mensura a divergência de medição da corrente primária com o valor do produto da corrente lida no secundário pela relação de transformação nominal. Então você pode calcular esse erro aqui, percentual, fazendo o RTCR vezes IS menos IP dividido por IP vezes 100. RTCR é a relação de transformação real. E com ela, e com o fator de correção de relação, você pode achar a RTC, que é a RTC que aparece no datasheet. Erro de ângulo de fase. O que ele mensura? Mensura a defasagem entre a corrente vetorial primária e o inverso da corrente vetorial secundária. Cheguei aqui na classe de exatidão, que eu comentei com vocês anteriormente. O que ela expressa? Expressa nominalmente o erro esperado do TC, considerando os casos de erros que nós vimos anteriormente. Ok? E aí aqui a gente tem uma subclassificação. Para aferição e calibração dos instrumentos de medida de laboratório, a gente diz que a classe de exatidão é 0,1. Para alimentação de medidores de demanda e consumo ativo e reativo para fins de faturamento, 0,3. Para alimentação de medidores para fins de acompanhamento de custos industriais, 0,6. Alimentação de perímetros, indicadores, registradores gráficos, relés de impedância, relés diferenciais, relés de distância e relés direcionais, 1.2. E o último caso, alimentação de relés de ação direta, por exemplo, aplicados em disjuntores primários de subestações de consumidor, 3,0. Classe de proteção. Obviamente, falando aqui para TC de proteção, a gente tem a classe A e a classe B. Classe A, o enrolamento secundário, possui uma reatância que pode ser desprezada. E nesta classe estão enquadrados todos os TCs que não se enquadram na classe B, que é a classe onde o enrolamento secundário possui reatância que não pode ser desprezada. Nesta classe encontram-se os TCs com núcleo toroidal ou simplesmente TCs de Bush. Aspecto de nomenclatura, que é interessante. Eu trouxe talvez aqui algumas situações que aparecem em exercícios. Essa nomenclatura 200.2.1. Nós temos as relações de enrolamentos entre o primário e o secundário. B, 400-5-5A. O que a gente observa? A gente observa aqui que nós temos
os valores das correntes nominais de enrolamentos diferentes. E que no caso B, a gente percebe que tem 2 enrolamentos secundários, né? E você afirma isso com base nos valores. E no caso C, você tem 2 enrolamentos secundários. Você novamente afirma isso com base nos valores. Para os TC de proteção, você tem essa nomenclatura 10A300 e 10H300. E aí o que nós temos aqui? No primeiro caso, 10A300, você tem classe de exatidão e corrente nominal. E no segundo caso, classe de exatidão e tensão máxima no secundário. Uma última nomenclatura que aparece e que talvez você possa ser cobrado a calcular alguma coisa é, por exemplo, essa nomenclatura C300. O que você faz? Com esse valor, você divide pelo quadrado da corrente do secundário. Obviamente, isso aqui é uma manipulação lá da lei de Ohm. E encontra o valor da carga nominal. Simples, mas que às vezes, por falta de conhecimento, você pode errar. Por que você usou essa corrente de 5 amperes? Porque geralmente é a corrente do secundário. Se não for, acredito que o exercício, a prova, vai evidenciar o valor para ser utilizado. Chegamos agora nos transformadores de potencial. Finalidade: equipamento responsável por transformar tensões elevadas do primário para valores menores no secundário, permitindo que instrumentos de medição e proteção atuem corretamente sem que seja com os valores nominais da rede. Então, dentro dessa ideia de proteção, o que nós estamos buscando? Prover isolação e segurança. Então, o circuito secundário ele deve ser separado e isolado do primário, buscando segurança para os operadores dos instrumentos ligados ao TP. E no aspecto de medição, reduzir a tensão de circuito para níveis compatíveis com instrumentos de medição, relés de proteção e etc. Também temos a relação de transformação para um TP, conhecida como RTP ou KP. E aqui você tem a razão dos enrolamentos sendo igual à razão das tensões. E você sempre está dividindo o primário por secundário. Estrutura básica: possui um rolamento para o primário e outro para o secundário. O do primário tem muitas espiras e o do secundário tem quantidade suficiente para alcançar uma tensão nominal de 115 volts, que é a tensão que geralmente nós temos no secundário de um TP. Esses enrolamentos eles são concêntricos e o de alta envolve o de baixa. Características de operação: o TP ele é conectado diretamente à rede de alimentação. A sua operação nominal é equivalente à operação de um transformador em vazio. Recomenda-se que o dispositivo seja instalado no pátio da subestação. Ok? Os instrumentos de medida são conectados em paralelo simultaneamente ao secundário. Logo, eles fazem a medição também simultaneamente. Eles atuam simultaneamente. E por fim, aterram-se no mesmo ponto o núcleo magnetizado, a carcaça e um dos terminais do secundário como medida de segurança. Por quê? Porque isso evita uma fuga de corrente pela isolação dos enrolamentos ou um transitório de sinal que pode gerar um pulso de alta tensão. E esse pulso ele pode danificar o equipamento ou até mesmo alcançar um operador. Formas constitutivas. Aqui a gente divide em 2 grupos abrangentes. Os TPI, que são os transformadores de potencial indutivos, e daqui a pouquinho os TPC. TPI se subdivide no grupo 1, que são os projetados para ligação entre fases e suportam continuamente 10% de sobrecarga. Grupo 2, projetados para ligação entre fases e neutro de sistemas diretamente aterrados. E grupo 3, projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas sem garantia da eficácia do sistema de aterramento. Como eu comentei aqui, temos agora os transformadores de potencial capacitivos. No caso, aqui a gente não faz uma subdivisão específica, mas a gente, de uma maneira geral, entende que eles possuem 2 conjuntos de capacitores em série que atuam como um divisor de tensão.
eles são mais caros que os TPI e eles atuam em sistema com altas tensões. E aqui no caso eu evidencio que são valores acima de 138 kV. São ligados entre fase e terra e com derivação intermediária. Aspectos elétricos. Aqui o que eu tenho que evidenciar são as tensões nominais e as cargas nominais. As tensões nominais são especificadas pela NBR 6855 e devem suportar 10% acima do valor nominal. Em relação às cargas nominais, especificadas pela norma 6853, e a soma das cargas conectadas no secundário deve ser compatível com a carga nominal. Também preciso fazer um comentário aqui sobre os erros dos transformadores de potencial. Erro de relação de transformação mensura a divergência de medição da tensão primária com o valor do produto da tensão lida no secundário pela relação de transformação nominal. Você pode achar o erro percentual fazendo a RTPR, que multiplica VS menos VP, dividido por VP vezes 100. Okay? Esse subíndice SP é secundário e primário. Okay? E para achar o RTP que aparece no datasheet, você divide pelo RTPR e iguala ao fator de correção de relação. Mesma aplicação que nós vimos anteriormente. Também temos o erro de ângulo de fase, que mensura a defasagem entre a tensão vetorial primária e a tensão vetorial secundária. Comentário sobre a classe de exatidão, que expressa nominalmente o erro esperado do TP, considerando os erros que nós vimos anteriormente. E aqui, geralmente, se subdivide em melhor que 0.3, 0.3 e 0.6 ou 1.2. Primeiro caso, aplicação TP padrão, medições em laboratório e medições especiais. Segundo caso, medição de energia elétrica para faturamento ao consumidor. E o terceiro caso, que é o 0.6 ou 1.2, você usa para medição de energia elétrica sem finalidade de faturamento, alimentação de instrumentos de medição como voltímetro e alimentação de relés de proteção. Evidencio aqui as referências básicas do curso, principalmente essas três últimas, para a aula de hoje. Eu agradeço pelo seu tempo e até a próxima. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí e até mais!